Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom. Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Tava aqui tomando meu cafezinho. Shelton tá dormindo, Wagner já tá lá nos trabalhos dele. E eu tava aqui pensando, sabe? E resolvi bater um papo com vocês. Hoje vai ser um vídeo só de bate-papo, com pouca edição. Porque assim, quero abrir meu coração para vocês. Ontem à noite eu tive conversando com uma amiga minha, sabe? E depois de ter conversado com ela, eu tive a certeza que eu deveria vir conversar com vocês sobre as coisas que eu tenho pensado, que eu tenho refletido e o que Deus tem falado no meu coração. E eu vi um post também no Instagram que veio para agregar o que eu tô sentindo, sabe? E da mesma forma que eu estou sentindo, alguém pode estar também na mesma situação que eu, pensativa, refletindo bastante. E a minha intenção aqui sempre vai ser tentar ajudar alguém de alguma maneira. Eu gosto muito de conversar, de ouvir as pessoas. Quem me conhece sabe que eu sou assim, sabe? Embora eu seja tímida, e muitas pessoas não acreditam nisso, mas eu tenho uma certa timidez. Mas eu sou uma pessoa muito comunicativa, eu gosto de ouvir as pessoas, eu prezo muito pelo diálogo, sabe? E eu acho que as pessoas devem sim ser ouvidas, devem sim ser compreendidas, porque muitas das vezes a gente não precisa ser atendida, a gente precisa ser compreendida. Porque nem tudo que a gente quer é o melhor pra gente ou é possível. Mas quando alguém nos compreende, parece que a gente lava a alma, não é? Eu acho que eu poderia ter feito psicologia, gente, porque eu gosto muito dessa área, sabe? Todo início de ano no meu trabalho tem algumas mudanças, né? Que é procedimento ali do local. Então, tipo assim, ano passado eu iniciei o ano trabalhando com o Maternal 1, depois minha amiga fez cirurgia, ela trabalhava no berçário, e aí a minha diretora colocou eu para cobrir a licença saúde dela, né? Então, assim, a gente nunca tá num lugar fixo, né? A gente pode ser remanejado para outros setores também ali dentro da escola. Então, todo início de ano, o Wagner veio ali, todo início de ano, ô neguinho, traz um cafezinho pra mim, fazendo favor. Eu tô gravando, todo início de ano eu fico com aquela certa preocupação, né? Para que setor eu vou, que turma eu vou pegar, que professor eu vou auxiliar, com aquela certa preocupação. E eu tenho aprendido muito, gente, que tudo é a questão, tudo é a forma que a gente vai ver aquela situação, sabe? Tudo é questão de equilíbrio. Eu tenho aprendido muito isso, mas tem horas, eu sou ser humano, né, gente? Eu sou falha. Tem horas que a preocupação parece que fala mais alto, né, gente? Não sei se isso acontece só comigo, embora eu já tenho essa consciência que tudo é a forma que a gente vê e encara qualquer situação, sabe? Que a gente estiver vivenciando ali. Parece que a preocupação, ela nos toma, assim, de uma forma tão grande que a gente até acaba perdendo o foco. Com vocês acontece isso? Então a preocupação estava me consumindo, gente. Estava me consumindo. Eu volto a trabalhar dia 1º. E eu sei que o equilíbrio, gente, é o nosso porto seguro. Eu sei que o equilíbrio previne até doenças. Porque quando você se entrega a uma preocupação, a gente adoece. Obrigada. A gente adoece. E assim, eu vou falar com vocês o seguinte. E vou falar pra vocês, gente, a preocupação tava assim, me consumindo de uma tal forma. E aí eu pensei, fiquei refletindo. E aí, conversando com a minha amiga ontem, eu pensei, gente, pra que eu tô sofrendo assim? Por que que eu tô tendo esta preocupação exagerada, que eu não tô nem vivendo o momento, eu só tava... Sabe quando você fica patinando? Porque assim, a preocupação, ela te tira do foco, ela te tira do aqui e do agora. Como a gente não sabe, né, porque a gente retorna só dia 1º, a gente não sabe o que vai acontecer, e adiantar eu ficar com aquele pensamento, remoendo, pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou, pra onde eu vou, sendo que não vai resolver nada. Essa preocupação só tava me trazendo coisas ruins, eu tava
deixando de fazer as minhas coisas, eu não tava com foco no que eu tava fazendo, eu tava muito preocupada, gente. Muito preocupada mesmo. Ao invés de eu pensar assim, né? Como eu falei, tudo depende da forma que a gente vê. Não, eu vou aguardar, que eu tenho certeza que eu vou dar conta, independente do setor que eu vou trabalhar, eu vou dar conta. Se eu não der conta, Deus vai me sustentar. E se eu não der conta fisicamente, por conta dos problemas da coluna, o médico tá aí para me ajudar, para fazer um tratamento. Tem atividade física também, que pode me ajudar. Ao invés de eu pensar positivamente, eu estava sofrendo com uma coisa que eu nem sei se vai acontecer, para onde eu vou e tal. Gratidão por ter um trabalho a retornar, não é? Porque depois eu fiquei pensando, quantas pessoas não têm um trabalho para retornar assim como eu tenho, como as pessoas que trabalham ali comigo têm, né? E é só a gente olhar no Google, a gente vê o desespero de certas pessoas que não têm um trabalho, estão desempregados, passando por problemas. Gente, isso foi assim um balde de água fria para mim, sabe? Deixa eu terminar. Então, coisas que eu sempre prezei, né? Gratidão pelo meu trabalho. Eu oro a Deus todos os dias agradecendo por eu ter o meu trabalho. Tava em meio a essa preocupação, tava perdendo sentido para mim, sabe? Eu fiquei uns 15 dias muito preocupada, sabe? E todos os anos, no início do ano, é assim, eu fico com essa tensão, sabe? E eu sempre falo com vocês aqui, sempre falo para os meus filhos que tudo é a forma que a gente enxerga, sabe? Aí eu falei, não, essa não sou eu. Eu preciso melhorar isso, eu preciso ter outro olhar diante dessa situação. Graças a Deus eu tenho meu trabalho, como eu falei para vocês. Se eu achar que eu não tô dando conta, é só conversar, é só ir ao médico, fazer um tratamento, e se me colocar aqui ou ali, eu sou capaz. Se uma diretora, um coordenador me colocar em uma turma, é porque eu sou capaz de ficar com aquela turma, de auxiliar aquele professor, sabe? Então, tem coisas boas no meio disso, mas a preocupação não deixava eu enxergar. E quantas coisas a gente aprende com o professor, com as crianças, naquela turma, sabe, gente? Então, assim, o que Deus coloca diante de você, aceite. Antes de eu vir falar isso com vocês, primeiro eu conversei muito comigo, com Deus, ouvi a voz do meu coração. Então, independente do que Deus colocar no meu caminho, eu vou aceitar, já falei isso com Deus. Então, se você também se viu nessa situação, não só na questão do serviço, ou alguma situação que você não sabe como que vai vir, o que Deus colocar no teu caminho, aceite. Aceite, porque quando a gente aceita, sabe, de coração, a gente encara aquilo que a gente está vivendo com outro olhar, sem pesos, sabe, sem culpa. Porque quando você vai feliz fazer alguma coisa, você vai em paz, você produz, né? E aí ontem, olhando o Instagram, eu vi o post de um menino um adolescente, sabe? Que eu gosto muito de acompanhar essas coisas de adolescente, porque eu tenho um adolescente em casa, então eu quero entender o comportamento deles e tal. E aí ele disse que ele estava no computador e era madrugada. Aí os pais dele falou para ele assim, vamos sair do computador, filho? Aí ele disse que no momento ele pensou assim, poxa vida, como que meu pai é chato, não quer deixar eu aqui fazendo o que eu gosto. Mas aí ao mesmo tempo, ele parou e pensou, poxa vida, meu pai só quer que eu tenha qualidade de vida. Ele quer que eu saia do mundo virtual, que eu vou tomar um banho quentinho para relaxar, que eu deite na minha cama quentinha para dormir e descansar o meu corpo, descansar a minha mente. Meu pai só quer o meu bem. Então, gente, foi assim. Isso para mim, depois de ter conversado com a minha amiga, que também estava preocupada, né? E ainda ela comentou comigo, vamos confiar no trabalhar de Deus. Eu sou uma pessoa que eu sempre comento isso, né? Vamos confiar no trabalhar de Deus. Eu tinha contado para ela que eu estava com uma certa preocupação e ela me acalmou também e falou, vamos confiar no trabalhar de Deus. Aí eu vi esse post, aí eu pensei, não, gente, é isso. Tudo depende da forma que a gente vê, que a gente encara as coisas, sabe? Tudo é questão de equilíbrio. Aí eu vi a postagem do menino. Gente, foi
sabe, um chá de camomila para mim. Digamos assim, né? Foi um chá de camomila para mim diante de tudo que eu estava refletindo e preocupada, sem necessidade, né? E aí eu resolvi, falei, poxa vida, eu acho que eu vou amanhã, quando eu acordar, eu vou, né, sentar ali e conversar com o pessoal, porque já era noite, eu não quis gravar, mas eu pensei, eu vou sentar ali e conversar com o pessoal, abrir meu coração, né, que tudo depende da gente, da forma que a gente vê. E nada é por acaso, gente. Como eu falei pra vocês, quando eu aluguei minha casa lá embaixo, foi difícil eu sair de lá, sabe? Porque assim, eu sempre tive um sonho de ter minha casa, de ter uma casa que fosse minha, sabe? Eu sempre tive esse desejo no meu coração. E aí, só que eu via que pro trabalho do Wagner não tava acontecendo como deveria, sabe? Aí eu pensava assim, mas se eu sair daqui, foi Deus que me deu essa casa. Mas Deus me deu aquela casa, mas não significa que eu precisaria viver ali, mesmo sem ter as condições que o meu marido precisava para trabalhar, entende? Não, então eu pensei assim, tudo é a forma que a gente vê. Para essa situação eu tive um olhar, sabe, assim, um olhar mais amplo. Não, o que eu posso fazer? Eu posso alugar essa casa, que vai cuidar como se fosse eu, e alugar uma maior, que tenha espaço para o meu esposo trabalhar, né? Guardar as coisas do trabalho dele, guardar as coisas com segurança, trabalhar com mais tranquilidade, com mais conforto também, na sombra, porque lá não tinha varanda, vocês que me acompanham já me conhecem. E outra situação também, que eu comentei assim, bem respingadamente com vocês, não falei tão abertamente, mas hoje falando sobre isso, né, sobre a questão da gente olhar para a situação com um olhar positivo, eu vou falar hoje com vocês sobre isso. Ano retrasado, no ano da pandemia, o Shelton decidiu que queria ir morar com o pai dele. Gente, foi a fase mais difícil da minha vida, sabe? Ele tinha 12 anos. Ele quis ir morar com o pai dele. Gente, pra mim foi muito difícil ter que aceitar isso, sabe? Não pelo pai, porque é pai, tem direito, né? Mas pelo meu filho ter que sair da minha casa. Eu não aceitava isso. Eu não queria deixar ele viver essa experiência. E eu não tinha esse direito. Eu busquei ajuda, busquei aconselhamento, chamei o pastor aqui. Porque eu, como mãe, eu queria meu filho aqui comigo, meus filhos, né? Comigo aqui. Eles nunca tinham saído de perto de mim. E para mim, deixar isso acontecer foi muito difícil, lidar com essa situação, sabe? E como eu sempre tive esse pensamento, né, depois que eu tive depressão, que eu fiz terapia, que eu fiz tratamento, eu coloquei isso muito em prática, que tudo depende de como a gente vê. Aí eu pensei assim, depois que o pastor veio conversar comigo, né, eu pensei assim, poxa vida, eu não tenho esse direito de falar você não vai. Filho, você precisa viver essa experiência com seu pai, você precisa disso, e se você for e ver que não é o que você quer, você pode voltar, que eu vou estar aqui. Gente, eu falei dessa forma para ele, mas quando ele saiu dessa porta para fora, tinha um sofá aqui perto da porta, gente, mas eu chorei tanto, mas eu não tinha o direito de falar não vai. Para mim foi difícil, foi uma fase assim, foi 3 meses. Quem tem contato comigo sabe quanto eu chorei a cada dia, porque eu queria que meu filho voltasse, que eu queria ele aqui, mas eu permiti ele ir, para ele viver a experiência que ele tinha vontade. Foi fácil? Não foi, de jeito nenhum. Eu sofri muito, eu chorei muito, só que eu não queria expor isso aqui, entende? Então eu deixei ele ir. Quando ele achou que não dava mais, que ele não queria ficar lá mais, ele mesmo por si só voltou. Só que para ele, eu não deixei transparecer que eu estava sofrendo, que eu não queria que ele fosse, porque se ele visse isso em mim, ele não ia ficar seguro. Então, só que assim, eu não fiquei parada, eu fui buscar ajuda, aconselhamento, né, com o pastor da minha igreja, passei na psicóloga. Eu precisaria de dar essa liberdade para ele, dele viver a experiência que ele queria viver. Porque talvez se eu não deixasse, ele ia ficar sempre com aquela, né? Eu quero viver com meu pai, minha mãe não deixou. E não era isso que eu queria meu filho comigo, de corpo e alma, sabe? Assim, livre, ele ter a escolha dele. Ele foi, conheceu o que ele queria conhecer, viver a experiência que
que queria viver, depois ele viu que era aqui que ele queria ficar. Só que isso foi um processo para eu ter essa visão, sabe? Então eu comecei depois de muito aconselhamento, porque a gente falar é fácil, viver a experiência é diferente. Por mais que eu sempre tive esse pensamento, né, de tudo é a forma que a gente vê, do equilíbrio, eu senti, não foi fácil para mim. Mas depois, quando a gente tem esse pensamento, depois a gente parece que cai em si. Mas a gente sofre, a gente é ser humano, né? Então, meus amores, eu quis vir aqui hoje conversar isso com vocês, porque eu sei que nós, seres humanos, hora ou outra, passamos por algo que às vezes é uma situação inesperada, é uma situação que não é da nossa vontade, mas assim, foca um pouquinho, sabe? Se desliga um pouco e foca. Tem um olhar, tenta olhar com um olhar positivo para essa situação. Eu sei que falar é fácil, mas viver a experiência não é, mas com Deus a gente consegue. E pode ter certeza que independente da situação, se você treinar sua mente para olhar com um olhar positivo, alguma coisa interessante você vai encontrar nessa situação, ou seja, aprendizado, fortalecimento, para você ter mais paciência. Sobre paciência, gente, eu sempre fui uma pessoa muito estressada. E eu sempre buscava, né, Senhor, me dê paciência, me dê paciência. O Senhor não ia brotar paciência no meu coração, jamais. Ele pode todas as coisas, mas Ele permite certas situações para que a gente, com a ajuda dEle, aprenda a adquirir a paciência. Ele vai nos ajudando, Ele vai nos orientando. Ele não vai do nada brotar aqui a paciência no meu coração, não. Ele vai permitir situações para que eu, com a ajuda dEle, aprenda a ter paciência. Isso acontece comigo e com você que está aí me assistindo. Tá bom, meus amores? Olha, eu espero do fundo do meu coração que as minhas palavras possam tocar quem está precisando, tá? Porque eu sei que tá diante de situações que deixa a gente confuso, que deixa a gente meio atrapalhado aí. Não é fácil, mas tudo é a forma que a gente vê, que a gente enxerga. Treine a sua mente da mesma forma que eu estou treinando a minha aqui. Eu não estou 100% treinada, gente. Eu preciso treinar muito mais. Mas o pouco que eu tenho aprendido aqui, eu tento transmitir para vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se inscrevam no meu canal, curte o vídeo se vocês gostaram. Comente aqui embaixo, compartilhe o vídeo e me segue no Instagram. Um grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau, tchau!